estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz.
saindo na alvorada, vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meu nome é Lenir, sou trabalhadora aqui da casa do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e é de Patos de Minas. E é com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez refletirmos juntos as lições do Evangelho. Para iniciarmos então nossa reflexão, vamos fazer nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogar o amparo e a proteção espiritual para cada um de nós. Vamos mentalizar Jesus, irradiando intensa luz de amor, de bênçãos e de muita paz. Senhor Jesus, abençoe a nossa reunião, Senhor. Permita a assistência dos benfeitores espirituais, nossos guias de luz, que sempre tem nos encaminhado aqui na Terra, nos intuído, que tem nos dado a proteção necessária para que nós possamos melhorar a cada dia. E nessa lição de hoje, Senhor Jesus, que possamos tirar o melhor aproveitamento. Fica conosco, Senhor Jesus. Precisamos de vós. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso tema de hoje,
Deixai vir as minhas criancinhas, está dentro das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração. E esse capítulo é o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa bem-aventurança, anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 8, né? E qual ele assim se reporta. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está anotado pelo evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, né? Nessa passagem de Jesus é muito importante, quando Jesus ele aproveita a lição, aquele momento, né, para dar a lição de simplicidade e pureza de coração. E é importante nós refletirmos qual lugar que temos dado a Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Jesus, ele atribuiu a si mesmo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, qual o lugar que nós temos dado a Jesus, né? Porque em nossas vidas, porque muitas vezes nós nos intitulamos cristãos e hoje, em pleno século XXI, temos a bênção de estarmos dentro de uma doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita. Mas, de fato, qual o lugar que nós temos dado aos ensinamentos de Jesus? Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, será que realmente nós estamos colocando os ensinamentos de Jesus no nosso caminho? Nós temos visto ele como verdade? E nós temos utilizado esses ensinamentos para guiar a nossa vida aqui na Terra? Errarmos menos? Martins Peralva, ao se referir a esse tema, no livro Estudando o Evangelho, ele assim fala: o Evangelho é caminho, porque seguindo-o não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade. O Evangelho é verdade, porque é eterno, desafia os séculos e transpõe os milênios. O Evangelho é vida, porque a alma que se alimenta dele e nele vive ganhará a vida eterna. Aquele que crê em Jesus e pratica os seus ensinos viverá, mesmo que já esteja morto. Então, com essas palavras de Jesus, com essas afirmativas de Jesus, é importante nós realmente, ao nos depararmos com uma lição tão grandiosa como essa da simplicidade e pureza de coração, nós procurarmos refletir para que nós possamos aprender, melhorar nosso comportamento diante de nós mesmos, melhorar nosso comportamento na sociedade que estamos vivendo, diante das nossas relações com o próximo, diante do próximo, e mais, melhorar nossas relações diante de Deus. Isso é muito importante. Esse é o verdadeiro objetivo de nossa vivência aqui na Terra, a nossa vida aqui na Terra. A Terra é uma grande escola, nós somos espíritos eternos, e aqui já estivemos várias vezes, né? E carregamos em nós uma bagagem de experiências que é a somatória de todas as coisas boas que nós aprendemos e colocamos em prática, e também é a somatória de todas as coisas ruins, imperfeições que ainda guardamos dentro dos nossos corações e que nos prendem a esse mundo de provas e expiações, e que temos a oportunidade de melhorar, refazer, reconsiderar, reavaliar nossas atitudes, e temos então como Jesus como nosso modelo e nosso guia. Na lição de hoje,
né, com as palavras de Jesus, deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Essa é a lição de Jesus, né? Jesus aqui, ele toma a criança como símbolo de pureza e também de humildade. Requisitos básicos para que se possa entrar no reino dos céus. Vamos lembrar que nós somos espíritos eternos, saindo das mãos do Criador simples e ignorantes. E vamos ter que vamos retornar a Ele numa caminhada pelo progresso, espíritos puros, purificados, numa perfeição relativa, como nos ensina Jesus, né? No sede perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas retomando o tema de hoje, que é a pureza de coração, e essa passagem de Jesus que ele toma a criança como símbolo dessa pureza e fala que o reino dos céus é para elas. Mas veja bem, meus irmãos, a doutrina espírita, como nós acabamos de falar, nos ensina que o espírito é eterno, que o espírito ele já é velho, mesmo de uma criança, ele já é velho e carrega uma bagagem de coisas boas e também de imperfeições. E mesmo renascendo, estando momentaneamente num corpo infantil, ele ainda é o mesmo espírito, cheio de erros e de defeitos. Mas então, como nós vamos entender essa passagem tão importante dentro do esclarecimento da vida espiritual que a doutrina dos espíritos nos traz? Então, nós vamos entender que, a despeito do conhecimento da lei da reencarnação, no qual mostra que o espírito é encarnado em um corpo de criança, pode ser muito velho e trazer uma acirrada bagagem espiritual, e que muitas vezes não se despojou de todas as imperfeições. Kardec esclarece que Jesus toma a criança como símbolo de pureza, pois que a criança ainda não manifestou qualquer tendência perversa. E, na verdade, na vida presente, nos oferece a imagem de inocência e de candura. No entanto, Jesus ele complementou, né, falando que o reino de Deus não é exatamente para as crianças, porque a criança é um espírito que ainda pode ser ainda imperfeito. E para entrar no reino de Deus precisa de ser perfeito. Jesus, então, ele nos esclarece que a entrada ao reino dos céus, então, né, será franqueada para aqueles que se lhes assemelham. Nós vamos entender que quando o espírito reencarna, ele, naquela fase infantil, todo o seu passado, toda a sua bagagem espiritual, que pode ser de conhecimentos, pode ser de imperfeições, pode ser de perfeições, fica por um tempo, né, adormecido. E esse tempo é de capital importância para que ele possa ser reconduzido ao caminho do bem. Então, naqueles primeiros anos de vida, né, até mais ou menos até os 7 anos, a criança costuma ter os traços de inocência e de candura. Costuma. Porque hoje, em plena terceiro milênio, a Terra já com os 2 pés em regeneração, nós vemos que os espíritos estão cada vez manifestando mais cedo, né, cada vez mais cedo, as suas tendências negativas, uma agressividade, né, as tendências ruins que trazem lá do passado. Então, dessa forma, Jesus, ele disse, é interessante nós entendermos, que deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então, dessa forma, nessa passagem, Jesus nos convida a sermos puros de coração, humildes. E essa pureza de coração e essa humildade hoje está faltando muito em nossa sociedade, né? Em que nós costumamos julgar as pessoas, né? Nós vemos aí o discurso de ódio que está existindo, falta de humildade nas pessoas de entenderem que todos nós somos filhos do mesmo Pai.
Nascemos, né? Fomos feitos da mesma forma, simples e ignorantes. E que hoje a posição social, o sexo, a cor da pele, se é criança, se é jovem, se é velho, não importa. Nós somos espíritos eternos, né? E a Terra é uma grande escola. E que se hoje estamos passando por uma dificuldade, é porque através dessa dificuldade é que nós vamos aprender. Aprender o quê? A respeitar o próximo, a amar a Deus, a amar o próximo, a perdoar as ofensas, a limpar o nosso coração de guardarmos as impurezas do ódio, do rancor, do desejo de vingança, a conquistarmos a simplicidade. E essa simplicidade é tão importante em nossa vida que nós começamos a conquistá-la através do agradecimento a Deus pelo dia. Se nós formos olhar nós mesmos, será que nós já agradecemos a Deus pelo dia de hoje? Pelo cantar dos pássaros, pela bênção da chuva, ou até mesmo pela falta da chuva? Porque tudo que nos falta é porque nós já tivemos em abundância e não utilizamos para o bem, ou utilizamos mal, ou não utilizamos de forma alguma. Então, todas essas aprendizagens levam o espírito a crescer e entender que ninguém é melhor que ninguém, que nós somos todos iguais. É ponto importante para que nós possamos olhar o outro, olhar suas necessidades, atender a essas necessidades, exercitarmos a verdadeira caridade. Então, veja bem, meus irmãos, que esse tema é muito amplo e nos leva a entender, né, o quão é importante nós termos Jesus em nosso caminho, como sendo a nossa verdade e a nossa vida. Se nós tivermos os exemplos de Jesus conosco, mais vivos, erraremos menos na terra. Conquistaremos menos inimizades. Faremos mais amigos. Seremos mais companheiros, mais respeitosos, mais fraternos. Então, nos tempos atuais, o homem que passa aqui na terra, né? O homem passa pelo aprendizado de pureza de coração, humildade de espírito, através da dor, as dificuldades, as dores, o sofrimento de todos os matizes que a humanidade está passando. São grandes oportunidades de aprendizado para o homem, para que ele possa melhorar sua conduta, melhorar sua atitude, seus pensamentos, diante de Deus, diante do próximo, diante de si mesmo, né? Então, Jesus, nós estamos estudando esse tema. Vamos tornar ele um pouco mais aberto, né? Deixar ir a Jesus os pequeninos. Como que é isso? Como que é levar as crianças ao mestre? Quando Jesus ralhou, né, com os discípulos, né, que os discípulos tiraram as crianças porque as crianças estavam ali conversando, brincando, folguedo, enquanto Jesus estava dando seus ensinamentos. Os discípulos afastaram aquelas crianças, né? E Jesus danou com eles, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Mas o que seja, será o como, o que é realmente deixar ir a Jesus os pequeninos, as nossas crianças? Uma vez que nossas crianças, quem são? Serão anjos? Serão puros? Quem são nossos filhos? Né? Então, nós sabemos, à luz da terceira revelação, que nossos filhos são aqueles espíritos os quais nós tivemos um vínculo em encarnação interior, e esses vínculos podem ser fraternos ou antifraternos. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele fala o seguinte, que conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Hoje a família sofre os efeitos de não educar os filhos dentro da religião, dentro do ensinamento cristão, né?
sofre os efeitos de não evangelizar a sua criança, o seu filho. Hoje estamos vendo uma sociedade completamente desestruturada, tanto no campo familiar, como no social, como na educação, na aquisição dos valores morais, tão importantes para que o espírito possa aprimorar. Então, não basta, pois, palavras de Martins Peralva, não basta, pois, evangelizar as crianças nas instituições espíritas. Não basta. É imprescindível que essa educação também alcance os genitores, os responsáveis, evitando que se estabeleça na alma da criança uma confusão, onde ela começa a ouvir uma coisa boa e bela, ensinamentos bons. Lá na aula da evangelização, é importante o pai levar, importantíssimo. Mas lá na evangelização, ela aprende coisas boas. O termo bom, do bom viver, os ensinamentos puros de Jesus. Mas em casa ela ouve tons diferentes, né? Ela se encontra no ambiente onde há a convivência, né? Com o grito, com as más palavras, más condutas, com as desuniões, com as bebidas, com o fumo, com o álcool. Então, veja bem, levar a criança ao mestre, é necessário que os pais também mudem sua conduta. A primeira escola é o lar. A primeira escola é o lar. É necessário, então, que a criança se sinta, impregne aí dentro do lar, desde os primeiros anos de vida física, né? As vibrações de amor, as vibrações de realmente pai e mãe, trabalhando em conjunto para educar essa criança, mas se educa através do exemplo. Então, pai e mãe também, né, é necessário estar evangelizado. Martins Peralva, eu acho bacana que ele coloca, então, né, que a criança ela tem a oportunidade de seu desenvolvimento moral e intelectual. E aí, ela, dentro do lar, ela vai ver o que é belo. Então, com pais evangelizados, ela vai ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Se o lar não é evangelizado, as lições colhidas fora dele podem ser boas, mas não vai realmente entrar, né, na mente, no coração da criança, né? E que vai muitas vezes perturbar o seu pensamento e vai dificultar, atrasar o seu progresso moral, né? Então, o lar é a primeira escola, os pais são os primeiros educadores. E essa primeira aula é o primeiro dia que a mãe, ela encontra, né, ela sente no seu seio, dentro de si mesma, que ela está grávida, que ela traz em si uma criança que está desenvolvendo dentro de si um espírito, uma oportunidade de reencarnação, de vida, de melhoria para mais um espírito aqui na Terra. E da responsabilidade que ela está assumindo a partir desse momento. E que ela precisa se evangelizar, precisa melhorar e precisa ser uma boa professora. E junto com o pai. Então, ele coloca, né? Se o lar, ele é Martins Peralva, nos fala. Se o lar é uma escola, a primeira escola, e se os pais representam para os filhos os primeiros educadores, evidentemente a criança será inclinada entre os pais que proferem palavrões e grosserias e a professora de evangelho que ensina boas maneiras e sobriedade, a seguir os pais. O exemplo, ele arrasta. Então, se o pai e a mãe não são bons exemplos, seguramente os filhos vão segui-los. Vão fazer aquilo que eles fazem, né? Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus mediante o aprendizado evangélico representa levar a Jesus os pais, preparando-os condignamente para a missão da paternidade ou da maternidade. Informa a sabedoria popular que o exemplo vem de cima. Então, se nós queremos que nossas crianças ganhem o reino dos céus, é necessário nós estarmos no caminho do reino dos céus.
Então não basta ao pai dizer para o filho que vá para a evangelização. É necessário o pai ir para o centro espírita, ir para a igreja, orar, realmente procurar, através da reforma íntima e do trabalho no bem, ensinar o filho o caminho que leva a Deus. E hoje, dentro das dificuldades que estamos passando, falta muito isso em nossas casas, nos lares, na convivência familiar, em que muitas vezes as brigas, os atritos, por coisas minúsculas, pequenas, coisas insignificantes, e os pais se separam, a desestrutura familiar. Então, quando nós falamos em Jesus e da importante missão dele em nossas vidas, é para nos atender em todo sentido. E a família é a primeira a se beneficiar com os ensinamentos de Jesus. E para encerrar essa reflexão, que é ampla, se nós formos ficar aqui, há um leque de interpretações muito grandes e todas muito simples para que a gente possa colocar em prática. No entanto, nós vamos finalizar a nossa reflexão desta noite, a nossa fala, relembrando Jesus, acolhendo as crianças. Nós somos como crianças para Jesus. Nós somos meninos espirituais. Nós estamos caminhando com passos vacilantes rumo a Jesus. É necessário, então, nós entendermos que para entrar no reino dos céus, é necessário ter a pureza de coração. Trabalhemos em nós, então, meus irmãos, essa pureza. Exercitemos a humildade em todos os momentos da nossa vida. Busquemos conquistar a fé verdadeira e a alegria de viver, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tempos tão turbulentos, mas necessários à nossa aprendizagem, ao nosso crescimento espiritual. Conquistar a paz, a esperança em nossos corações, ressignificando a nossa existência. Ressignificar quer dizer parar, refletir e buscarmos melhorar nossa conduta, nossas palavras, nossas ações, aproveitando todos os momentos para conquistarmos as virtudes tão necessárias para entrarmos no reino dos céus, ou pelo menos para ficarmos mais próximos de Jesus, do nosso Cristo e Deus. Então, com esses pensamentos, é que eu desejo a todos uma boa noite, de muita paz, início de semana de muita energia boa, positiva. Vamos orar, vamos ter a exercitar nossa fé e nos aproximarmos e convivermos o máximo e o mais perto possível do Cristo de Deus. Jesus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum
casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.